Bom, hoje é o último dia de novembro, dia 30, o último dia do penúltimo mês do ano de 2016. Vamos iniciar nossa parte de leitura, de mensagem, comentário, prece e magnetismo coletivo. O homem que não sabia rezar, o circense. Conta-se que um velho circense, após ter sido despedido do circo, ao qual dedicara toda a sua vida como malabarista, vagueou sem rumo à procura de quem lhe desse emprego e abrigo. Não era fácil, afinal, não desenvolvera outras habilidades, não era mais jovem e tampouco sabia ler ou escrever. Após muitos meses perambulando e já doente, bateu à porta de um mosteiro, encontrando a caridade dos monges que o recolheram e dele cuidaram até que sarasse. Sua tarefa passou a ser cuidar do jardim, o que ele foi aprendendo com algum esforço. Todavia, algo o incomodava. Ao observar a rotina dos religiosos, os cantos, as orações em latim, sentia-se triste por não poder acompanhá-los. Ele também queria orar e cantar hinos de louvor ao Deus da sua compreensão. Mas como? Não tinha as palavras certas. Sentia-se rude e indigno de adentrar a capela. Como poderia ele falar do seu amor por Jesus, cuja imagem se destacava majestosa ao fundo do santuário? Certo dia ele esperou que todos se recolhessem, tomou todos os seus aparatos circenses e acercou-se da linda imagem do mestre na capela. Começou a fazer a única coisa na qual ele era exímio. À sua volta, arcos, bolas, pratos subiam e retornavam às suas mãos em movimentos perfeitos. Ele esperava o milagre de ver no semblante do Senhor um leve sinal de que a sua prece, embora incomum, estava sendo recebida. E foi persistindo nos seus malabarismos, como se executasse a mais linda canção de louvor, sem dar-se conta do tempo, nem do suor que já escorria abundante por todo o seu rosto. Os monges, ao notarem os estranhos ruídos vindos da capela, levantaram-se com cuidado, receando tratar-se de algum meliante. Todavia, quando chegaram à porta, pararam estupefatos diante da cena que presenciaram. É que neste exato momento, o Senhor inclinava-se e com o manto enxugava o suor daquele homem simples que não sabia rezar, mas que, não obstante, rezava com todas as forças do seu coração. Quando nós aprendemos que tudo o que fazemos com intensidade e honestidade, isto também é uma oração. E é ótimo que assim seja, porque tem pessoas que não gostam nem de religiões, nem de igrejas, nem de saber dessas coisas. Mas tem procedimentos que são verdadeiras atitudes de oração. São pessoas que têm uma palavra certa, são pessoas que apontam a melhor direção, são pessoas que absorvem os impactos da vida, são pessoas que exemplificam, mesmo se dizendo descrentes, daqueles padrões que nós convencionamos chamar de religiosos. Essas pessoas estão orando, porque tudo o que elas fazem repercute mais longe. E as pessoas que têm comportamentos que indicam que devem ser seguidos, não por serem líderes, nem por serem grandes em quaisquer situações, essas são as que oram com mais eficiência ainda. E essas pessoas, muitas vezes a gente sai procurando, quando na realidade nós deveríamos procurar sim o desenvolvimento interior. É muito simples para qualquer um de nós reagir a uma pisada, a uma topada, a alguém que nos faz um gesto obsceno. É muito simples, você reagir, você é igual ou até menor do que aquele. Porque quem faz muitas vezes faz sem pensar, e quem reage
deixe apenas que suas forças instintivas tomem conta da sua sabedoria íntima. É fugir da oração. Orar é, sobretudo, entrar numa relação superior. E entrar numa relação superior não pede necessariamente buscar um anjo, um santo, um ídolo, um ícone, uma estátua, uma imagem. Procurar o estado profundo é você entrar num nível profundo de consciência. Este final de semana, eu estava na cidade de Goiânia e me pediram para fazer um tema que dizia como usar o passe para a própria melhoria. E na abordagem que eu fiz, eu coloquei para as pessoas, primeiro, um longo raciocínio. Algumas pessoas que já tinham tomado conhecimento do tema, pensaram, e eu digo porque algumas me disseram ao final, Sérgio Jacó esqueceu o que é que ele veio falar. Porque ele saiu falando de várias coisas, e já tinha passado da metade do tempo total, e eu ainda não tinha falado o passe uma única vez. Entrei pelo campo do Espiritismo, que nos nasceu com o Livro dos Espíritos, como sendo anotado por Allan Kardec como um livro de filosofia espiritualista. O que seria de se esperar, já que dali surgiu uma religião, era que fosse um livro de religião. Mas não é. Pelo próprio autor, é um livro de filosofia. E logo depois, ele começa a publicar, antes de dar início à segunda obra, que era o Livro dos Médiuns, ele começou a publicar a Revista Espírita, que foi publicada durante 12 anos, sem nunca faltar um único exemplar. E Allan Kardec deu o subtítulo da Revista Espírita de Revista de Estudos Psicológicos. Então a doutrina espírita nasce dentro de um berço filosófico e psicológico. E como homem de conhecimentos da época, ele usa os recursos da mais avançada ciência de então. Ele busca os meios que a ciência dava oportunidade. E para isso ele tem por lastro não apenas as reações dos seres humanos, estudo da psicologia, como ele também buscava entender como os seres humanos pensavam. E só depois de muita maturada leitura, a gente percebe que Allan Kardec estava nos induzindo a buscar algo que parece que escapa sempre de todos nós, que é o sutil. E depois de eu fazer uma peregrinação sobre outras obras, outros autores e sobre circunstâncias da vida comum nossa, foi que eu falei do passe, que muita gente não sente benefícios do passe, não é porque crê ou porque descrê, não é porque busca ou porque dele foge, é simplesmente porque nós não sabemos lidar com o elemento chamado sutil. Quando nós tomamos uma injeção daquelas que dói o braço, a gente diz, dói, mas vai me curar, e você introjeta junto com a injeção o sentido de aquilo vai te fazer bem. Mas quando a gente recebe um passe, se a pessoa tem baixa sensibilidade, ela não sente nada. E na hora que você não sente nada, diz, isso não funciona. Como é que um negócio desse vai me modificar? Porque a gente não se acostuma com o sutil. E a despeito disso, a nossa vida é mais sutil do que densa. Nós nos arrepiamos quando nos lembramos de algumas situações. Nós nos entristecemos quando nos lembramos de algumas ocorrências, mesmo que tenha sido num passado muito remoto. Quem de nós uma vez não disse, chegando no meio de amigos que falavam de uma outra pessoa, e a gente chega e diz, não fale nessa pessoa não, porque senão você me destempera. Sim, mas por que ele destempera? Porque vem um sentimento sutil que não foi trabalhado. Não é porque alguém disse o nome da pessoa, é porque quando você ouve, você faz tirar dos acomodados cantos da sua alma as posições sutis que nós temos guardadas de alguma forma, devida ou indevidamente. Nós temos dificuldades de lidar com o sutil,
E como a prece, ela tem por necessidade buscar algo além e mais sutil ainda, nós temos uma tendência ou a mecanizar a oração, ou simplesmente a nos engessarmos dentro de padrões. Nós vimos na história algo totalmente impensável. O homem queria se relacionar com Deus, mas ele não sabia, ele não tinha estudo, não tinha conhecimento. Entrar ali era proibido, ou ele se proibia, ele não se permitia. E muitas vezes a gente pensa assim: não, eu não posso fazer isso porque eu não sou de tal religião, eu não posso fazer aquilo porque isso não convém, porque se alguém via eu fazendo. E eu estou falando aqui de atitudes nobres, atitudes boas. A gente se contém. E a gente se contém exatamente porque a gente não sabe o que é o sutil. E por outro lado sabe, porque quando a gente reza em profundidade, seja onde for e em que situação for, a gente se sente como que transportado para um outro ponto. Se a gente chega em algum lugar e alguém está fazendo uma prece e a gente simplesmente escuta, é a mesma coisa que coisa nenhuma. É a mesma coisa que um ruído, um barulho, uma música qualquer. Você nem se dá conta do que acontece. Mas quando você entra no clima da oração, o mundo pode explodir ao seu derredor. E aí você já não dá conta do ruído do mundo, porque o seu mundo está em profundidade. Que profundidade? Sutil. A sutileza desse homem da história, jogando os seus apetrechos para o alto, fazendo malabarismos, era a melhor forma que ele tinha para dizer: Senhor, eu não sei rezar, eu não sei fazer isso, não sei fazer nada, mas eu vou fazer isso aqui para o Senhor e espero que de alguma forma o Senhor veja. E fica agora a dúvida: será que os monges, quando vieram ver o que é que acontecia naquele ambiente, será que eles viram um homem junto do malabarista? Ou será que foi uma presença tão forte que todos, num dado momento, tiveram um lampejo de vidência? Mas por que eu, que rezo todos os dias nesse templo, faço as minhas orações, me recolho, por que eu não vejo esse homem se aproximar de mim? Por um único motivo: porque aquela foi uma oração muito mais profunda. Apesar de você estar a repetir aquilo que você fazia sempre, só que nesta situação eu vou fazer o melhor, do melhor para o melhor. E aí a gente vive diferente. Não é por menos que muitas vezes em oração nós nos encontramos com emoções que nem sabíamos que existiam. De repente a gente ora com um pouco mais de profundidade e fica aquela sensação de: por que eu parei? Por que eu voltei? E que surgem outros porquês que não têm respostas, porque as respostas tendem a ser densas e a grande resposta é sutil. É muito relevante a gente aprender a orar. Jesus já tinha dito: não é a quantidade de palavras. E realmente não é a quantidade de palavras. Muitas vezes você aumenta o número de palavras pelo nível de envolvimento que a gente toma. Porque quando você se envolve numa onda agradável, você quer prolongá-la. Quando a gente entra num Pai Nosso, por exemplo, a gente entra de diversas formas. Pai Nosso, lá vem a mesma coisa. Para o outro, Pai Nosso, bom, essa daí eu sei. Chega um outro, Pai Nosso, se é Ele realmente é meu Pai, eu vou agradecer a Ele. Mas alguém vai fazer Pai Nosso e mergulha nos braços do Senhor. Essa é a mesma oração para todo mundo. Uns entram no campo sutil ou permitem que a sutileza adentre sua alma. Outros ficam no mecanicismo, ficam na repetitividade quase que improdutiva. É muito melhor se fôssemos malabaristas que já tivéssemos alcançado a alforria do trabalho, fosse pela aposentadoria ou pela demissão, jogássemos os nossos equipamentos em consagração à própria vida. Como é que a gente sente, por exemplo, quando alguém vem nos pedir uma esmola e se apresenta bêbado? O que a gente sente quando alguém chega para nós
e nos pede: se você pudesse me dar uma ajuda, eu agradeço. Mas se você não puder, eu te agradeço só por você ter me ouvido, só por você ter parado para olhar para mim. A gente percebe que a nossa reação é totalmente diferente. Mas isso é mérito ou demérito do outro, não é meu. O meu mérito é: você esteja embriagado, você esteja bom, você esteja divinizado, e eu te vejo, e eu te ouço, e eu te atendo. E o que é atender? É dar o que o outro pede, ou é fazer o que o outro precisa? Muitas vezes a gente não avalia, porque dar é simples, dizer um não é tão simples quanto. O difícil é ouvir, o difícil é perceber o outro, porque envolve sentimentos sutis, tão sutis como os que vêm junto de uma oração. Então muitas vezes quem olha de fora acha que está tudo errado, vê aquela pessoa, parece que nunca reza, e todavia ela está rezando exatamente naquela hora. E ela nem se incomoda se você disser: você parece que não reza. Pois é. É a mesma coisa da pessoa quando ela está bem consigo mesma. Uma pessoa estando bem consigo, não adianta ninguém chegar a dizer que você está feio, você está mal arrumado, nossa, você está caído, e como você está ruim das pernas. Quem está bem dá uma risada e ainda diz assim: obrigado, e vai em frente, porque nada disso lhe toca, porque a pessoa está dentro de um clima sutil. Quando a gente está num clima denso, ninguém nem precisa dizer nada, muitas vezes basta olhar para a gente 2 vezes e a gente já parte para cima. Não é culpa nem crédito do outro, é como eu me relaciono com as energias que estão em mim. Como é que eu tenho reagido quando as pessoas se aproximam? Isso diz do nível de sutileza com que eu já estou acostumado. Como é que nós interagimos quando, depois de um dia nervoso, com tudo dando errado, eu consigo fazer uma prece? Com raiva? Eu tenho que fazer essa prece que meu pai disse que se eu não fizer antes de dormir, eu vou ter um pesadelo, e já basta os pesadelos do dia. Então tome, Pai Nosso que está no céu. Ou será que depois de um dia cheio de problemas, tudo errado, alguém se deita e diz: Senhor, o que foi que aconteceu que eu não entendi? Muito obrigado que, apesar de ter passado por todos esses problemas, eu estou aqui neste momento consigo. E aí nesse momento a gente se arrepia, sente uma coisa diferente, parece que os problemas todos se desvanecem, porque a gente entra no clima sutil, e aí foi você que quis entrar. Então você ficar nervoso é uma decisão sua, você quer ficar bem é uma decisão sua, mas você nem sabe rezar, nem tem a religião, nem tem nada, ainda por cima é um aposentado, abandonado pela vida. Use seus aparelhos e faça o malabarismo devido para o Senhor, e Ele virá te afagar o peito, colocar-te ao colo, embalar-te na vida que falta, para que conquistes uma vida ainda melhor no porvir. É assim que as forças sutis agem. As forças sutis, elas não nos agridem, mas elas se ausentam quando nós nos tornamos agressivos. As forças sutis não escurecem os nossos caminhos, mas quando nós escurecemos a vida, essas forças se afastam um pouco, esperando a oportunidade do convite do retorno. As forças sutis, elas existem para nos dar saúde, mas para isso, assim como qualquer medicamento, é preciso que a gente as absorva, as ingira, as introjete, para que ela provoque, para essas forças sutis provocarem todas as grandes transformações que estamos buscando. Isso pode ser alcançado de muitas formas. A história de hoje mostrou apenas uma delas, que muitas vezes a gente poderia dizer: mas isso é uma história qualquer. E aí onde é que está a força? São nas histórias quaisquer, de onde vêm as grandes energias que podem transformar nossas vidas. Quando formos orar logo mais à noite, antes de deitar,
Vamos ver quem é que vai se lembrar dessa mensagem da oração do circense. E vai se comportar como ele: Senhor, eu não vou me levantar da cama, não vou jogar nada para cima, mas eu vou tirar tudo de dentro e vou ver o que é bom e que deve ficar comigo, e o que não é bom e que, portanto, não merece a minha preocupação nem ocupação. E dessa forma, a gente se deixará ser penetrado pelas energias sutis do bem, do amor e da harmonia. Vamos à segunda parte. Vamos agora ficar bem relaxados, sem bolsas nos colos. Vamos aproveitar este momento para viver as energias sutis que nos rodeiam. Vamos aproveitar o momento de encontro com o melhor. Vamos aproveitar o momento para nos entregarmos àquilo de onde nunca devemos nos afastar. Inspiremos profundamente e expiremos com gratidão. A cada atitude de inspiração, o nosso organismo recebe uma infinidade de informações renovadoras. E a cada gesto de expiração, o nosso corpo diz: obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que acontecem em mim e comigo. Inspiremos profundamente. Pensemos apenas nas ondas de bem e nas ondas do bem que nos envolvem. Desde que aconteceu a fecundação que veio a se transformar em nosso corpo, até este momento, foram tantas bênçãos em nossas vidas. Inspirando, valorizemos tudo isto. E expirando, agradeçamos por tudo isto. Senhor da vida, de todas as vidas, Senhor da minha vida, obrigado pela vida. Senhor do bem, do amor e do perdão, obrigado por essas ondas sutis, porém penetrantes, de tuas bênçãos que caem em nosso favor, de tuas bênçãos que nos dão a condição de fortalecimento e melhoria íntima, de tuas bênçãos que dulcificam mais ainda as nossas vidas. Senhor, seja em nós a tua inteligência manifesta, seja em nós a tua sabedoria nos proteger. Favorece-nos sempre com ideias iluminadas, inspirações para o melhor, envolvimentos que nos fortaleçam para vencermos as tendências más e inclinações perniciosas. Contrapondo a tudo isto, o desejo sincero de melhoria íntima, de vivermos de maneira mais harmoniosa possível com a nossa própria consciência. Neste momento, Senhor, em que te buscamos de uma maneira mais direta, agradecemos por permitires que os teus mensageiros, desde os enviados de Jesus até os nossos amigos espirituais, dos santos a quem nos afeiçoamos e dos anjos que nos guiam sempre, obrigado por eles virem e estarem conosco,
assistindo-nos, provocando este arrepio sutil, como a dizer, não só à alma, mas ao corpo, que a fonte de saúde se apodera de nós a nosso favor. Senhor, seja este clima e esta ambiência motivos de regozijo e gratidão em nossas almas. Seja tudo isso a confirmação em nós mesmos da gratidão pelas bênçãos, e que todas essas energias nos fortaleçam, nos ajudem na superação dos males que ainda persistem em nós e em nosso corpo. Senhor, os amigos espirituais em Teu nome nos envolvem. Eles já nos prepararam o lugar. Falta apenas uma integração mais forte de nós com tudo isto, em que cada um de nossos poros, cada uma de nossas células, entrando em sintonia com estas vibrações, nos sentiremos renovados e fortalecidos. Juntam-se, Senhor, a estes amigos espirituais as energias dos nossos magnetizadores, que de alma aberta para a doação nos concedem também as suas energias e os seus potenciais, para que esta parte mais densa das energias, densas em relação às energias espirituais, que elas nos ajudem no fortalecimento e na reconstituição de nossa saúde, de nosso equilíbrio, de nossa harmonia. Sabemos que são muitos fluidos, sabemos que são poderosas ondas de cura que nos envolvem, curas psíquicas, curas espirituais, tocando-nos a moral interior, tanto como curas físicas, porque na absorção deste conjunto energético temos condições de nos renovar, temos total poder para regenerar células e corpos, para estabilizar emoções e pensamentos, para nos dirigir ao melhor e ao mais alto. Inspiremos para absorvermos mais profundamente ainda esta energia, e expiremos com gratidão. Inspiremos profundamente, na certeza de que tudo isso nos ajudará na renovação que buscamos, e expiremos com total gratidão a Deus. Deixemos que estas energias circulem de forma harmoniosa em nós mesmos. Favoreçamos com nossa ideia sutil de oração, para que tudo isto permaneça em nós pelo maior tempo possível, e aonde estivermos, levemos conosco estas energias. Inspiremos mais uma vez, profundamente. Expiremos com total espírito de gratidão. Inspiremos novamente. E expiremos agradecendo a Deus por tudo. E enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas,
continuaremos envolvidos neste clima, com total espírito de gratidão e harmonia, confiantes de que o bem já nos envolve seguramente e que poderá seguir conosco, dependendo apenas da vontade de cada um. Deus nos abençoe. Continuemos em oração e que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.